De acordo com matérias publicadas em vários veículos de imprensa, Carlo Ancelotti deve ser o novo treinador da seleção brasileira. A CBF estaria apenas aguardando o fim da atual temporada europeia para avançar com as negociações e assim poder ter o italiano no comando da amarelinha já na próxima data FIFA em junho. Será a quarta vez na história que a nossa seleção terá um treinador estrangeiro. A última aconteceu em 1965, quando o argentino Filpo Nunes comandou um time brasileiro, representado pelo Palmeiras, em um amistoso contra o Uruguai na inauguração do estádio Mineirão. Aproveitando essa possível vinda de Ancelotti, o Gol de Canela preparou para hoje um vídeo especial com as histórias de treinadores europeus que comandaram seleções aqui da América do Sul nos últimos 15 anos. Vamos começar pela seleção boliviana, que em julho de 2012, após a demissão de Gustavo Quinteiros, anunciou o espanhol Xavier Azcargota como novo treinador. Carinhosamente apelidado de El Bigotón, Azcargota já era um velho conhecido da torcida boliviana. Afinal, 18 anos antes, ele havia comandado a equipe na histórica classificação para a Copa do Mundo de 1994. No entanto, apesar da enorme expectativa, essa segunda passagem do espanhol pela La Verde ficou bem abaixo do esperado. Ao todo, foram 3 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. Azcargota foi demitido do comando técnico da seleção boliviana em março de 2014, após a federação local descobrir que o treinador estava negociando um contrato com o Bolívar. Ele hoje tem 71 anos e seu último trabalho foi no Oriente Petroleiro em 2016. Pulamos agora para fevereiro de 2019, quando a seleção colombiana resolveu apostar no treinador português Carlos Queiroz. Com uma vasta experiência internacional, Queiroz vinha de um longo trabalho na seleção iraniana, onde participou das Copas do Mundo de 2014 e 2018, e chegou à Colômbia com a dura missão de substituir o argentino José Pekerman, treinador que havia feito um excelente trabalho pelos cafeteiros entre 2012 e 2018. Ele também era o primeiro português a assumir esse cargo e também o quarto europeu em toda a história. Queiroz acabou construindo uma passagem mediana pela equipe colombiana. Em 18 jogos, somou 9 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Acabou demitido em dezembro de 2020, pouco tempo depois de uma histórica derrota por 6-1 para o Equador nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Após deixar a Colômbia, o treinador trabalhou na seleção do Egito, retornou ao Irã e comandou o país na Copa do Mundo de 2022 e ainda teve uma passagem pela seleção do Catar. Mas hoje, aos 72 anos, segue livre no mercado. Agora é a vez de falar da seleção venezuelana, que nos últimos anos contou com 2 europeus em seu comando técnico. Em fevereiro de 2014, com a saída do treinador César Farias, a Federação Venezuelana escolheu como técnico interino da seleção o espanhol Manuel Plasencia. Com uma carreira toda construída na própria Venezuela, Plasencia era na época um dos treinadores mais respeitados do futebol local. Foi ele quem comandou a seleção nas Olimpíadas de 1980, a primeira em toda a sua história. O espanhol fez apenas um jogo como treinador da seleção, que foi uma derrota em um amistoso por 2-1 para Honduras. Já em fevereiro de 2020, com Rafael Dudamel pedindo demissão para assumir o Atlético Mineiro, o escolhido como novo treinador da Venezuela foi o português José Peseiro. Curiosamente, a contratação de Peseiro já criou polêmica antes mesmo da apresentação. Isso porque, segundo informações da imprensa, ele teria sido uma indicação do governo local e não da federação. No final das contas, a passagem do português pela Venezuela foi bastante caótica. Em 6 jogos, teve 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas. Acabou pedindo demissão do cargo em agosto de 2021, alegando meses de atrasos salariais. Peseiro chegou a comandar a seleção nigeriana na Copa do Mundo de 2022. Ele hoje tem 65 anos e trabalha no Zamalek, do Egito. Nosso último caso também aconteceu em 2020 e é sem dúvidas um dos mais bizarros. Em janeiro de 2020, a Federação Equatoriana resolveu inovar e anunciou como treinador da seleção o holandês Jordi Cruyff. Filho da lenda Johan Cruyff,
Jordi tinha só 45 anos e, mesmo sem uma grande experiência como treinador, chegou com a missão de renovar a seleção. Já entrou para a história como o primeiro holandês a assumir a equipe equatoriana. Porém, devido à paralisação do futebol causada pela pandemia, Jordi sequer teve a chance de realizar um treino pela seleção. Acabou retornando para a Europa ainda em fevereiro de 2020 e já em julho, faltando apenas 3 meses para o início das eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, pediu demissão do cargo. Apenas 2 meses depois de deixar a seleção equatoriana, Jordi Cruyff foi trabalhar no futebol chinês. Na sequência, deixou a função de treinador para atuar na direção do Barcelona. E hoje, aos 51 anos, é consultor da seleção da Indonésia. E se você gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, por favor, se inscreva no Gol de Canela. Até mais!